Boa tarde. Bem-vindos ao Parlamento. É a primeira moção de censura ao governo de Pedro Passos Coelho. O PCP quer derrotar o acordo com a Troika. Diz que um ano depois o país está pior. A iniciativa só conta com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes. O PS abstém-se e também deverá ser alvo de censura na discussão. Vamos cruzar opiniões com os deputados do PSD António Rodrigues, José Junqueiro do PS, António Filipe do PCP e Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. Desde já, os temas que marcaram a semana. Pedro Passos Coelho quer chegar a um consenso com o PS sobre a política europeia. António José Seguro mostra-se disponível, mas insiste em medidas que a maioria parlamentar rejeitou. A ERC não deu como provada a existência de pressões ilícitas de Miguel Relvas sobre o Jornal Público, mas deixa dúvidas quanto a comportamentos eticamente reprováveis do ministro. Vítor Gaspar diz que aumentou o risco e a incerteza quanto ao equilíbrio das contas públicas. Isabel Damasio. O déficit orçamental que o Governo pretende cumprir este ano é de 4,5%. Esse é o número que está inscrito no acordo estabelecido com a Troika. Apesar da execução orçamental não ser animadora, Vítor Gaspar diz que cumprir este déficit é possível. Com as contas do Estado dos primeiros 5 meses na mão, o Ministro das Finanças avisa. Estes dados disponíveis traduzem um aumento significativo nos riscos e incertezas que estão associadas às perspectivas orçamentais. Vítor Gaspar reconhece assim que a meta do déficit para este ano está mais difícil de atingir. O maior problema está na receita, em impostos. O Estado arrecadou menos 13,5% do que nos primeiros 5 meses do ano passado. A informação disponível sobre o comportamento das receitas não é positivo. O IRS até rendeu mais 12,3%, mas no IRC, que incide sobre os lucros das empresas, há uma quebra de 15,5%, superior à esperada pelo Governo. É sobretudo no IVA que o problema mais se faz sentir. As contas já incluem a cobrança feita pelas empresas com taxas agravadas, em especial nos restaurantes. E o facto é que as receitas caíram quase 3%. Face aos primeiros 5 meses do ano passado. Nos restantes impostos indiretos, como os que incidem sobre os automóveis, tabaco ou combustíveis, há quedas muito acentuadas. Quanto à despesa, subiu 2%, ainda assim menos do que nos meses anteriores. E ainda não está contabilizado o corte dos subsídios de férias dos funcionários públicos, que só se iniciou neste mês de junho. A despesa das administrações públicas está sob controle. O Ministro das Finanças garante que, apesar de tudo, o objetivo do déficit se mantém. O Governo está determinado a cumprir o teto para o déficit de 4,5% em 2012, mas estamos totalmente conscientes que o esforço necessário para atingir este valor é muito importante. Mas perante uma quebra das receitas acima do esperado, o Governo só terá 2 soluções. Ou avança com novas medidas, ou beneficia de um alívio das metas acordadas com a Troika. No Luxemburgo, Vítor Gaspar reafirmou que não pede nem mais tempo, nem mais dinheiro, mas lembrou. Contamos com o apoio dos nossos parceiros internacionais neste processo de ajustamento. Parceiros que poderão assim traduzir em atos concretos os muitos elogios ao esforço feito em Portugal. Os sociais-democratas também acreditam que o déficit orçamental de 4,5% é possível ser cumprido. Já a oposição diz que a culpa dos números de execução orçamental é da política de austeridade do Governo. Naquilo que depende diretamente da atuação do Governo, a execução orçamental, e nomeadamente do lado da despesa, está a correr bem. Apesar do objetivo do déficit público para 2012 continuar a ser possível, mas é inegável que há um aumento dos riscos e incertezas associados à prossecução deste objetivo. Desde o início que o CDS disse que
o orçamento de 2012 tinha em si uma série de riscos que tornavam a sua execução difícil. Estes riscos e incertezas significam mais do que isso. O Partido Socialista considera que o país está neste momento numa situação de espiral recessiva. Esta espiral recessiva é fruto das políticas deste governo, das políticas de austeridade para lá da Troika. Só demonstra a razão que temos, que de facto não é com medidas de austeridade sobre os mesmos do costume que podem ser a solução para, designadamente, mesmo para a redução do déficit. Não era preciso ter uma bola de cristal para perceber que cortar no investimento público, cortar nos salários e aumentar os impostos para lá do aceitável ia ter este resultado. Álvaro Santos Pereira diz que Portugal está cada vez mais próximo do momento em que a economia vai começar a crescer. O Ministro da Economia veio ao Parlamento fazer o balanço dos 12 meses de governação. Álvaro Santos Pereira fez o balanço de 12 meses de governação, traçando o rol do que diz serem reformas estruturais sem precedentes, que estão em execução. O Ministro da Economia está confiante que Portugal já bateu no fundo. Aproximamos-nos agora de um importante ponto de viragem, a viragem rumo ao crescimento económico. Uma visão que não é partilhada pelo Partido Socialista. Eu fico sempre surpreendido com essa visão cor-de-rosa, embora não fique tão surpreendido como o Governo fica quando olha para os números do desemprego. Já que o Sr. Deputado não fez uma pergunta, eu faço-lhe uma pergunta. De todas as reformas que eu mencionei, que foram feitas pelo meu Ministério neste primeiro ano de mandato, diga-me uma que não concorda. Diga-me uma que o país não precisa. Diga-me uma que eu ainda não fiz. Já não houve tempo para a resposta. O debate seguiu em torno das parcerias público-privadas, do apoio ou falta dele às pequenas e médias empresas, com críticas do Partido Comunista às rendas energéticas. A energia, aparentemente, é muita parra e pouca uva, porque o que temos em cima da mesa com a energia é a subida brutal, mais esta recente, relativamente ao gás natural e à energia elétrica. O Sr. Ministro tem a ideia de que desde que entrou em funções, a eletricidade subiu 27,5% e o gás natural 28,4%. Eu gostaria que o Sr. Deputado me dissesse qual foi o outro Ministério da Economia que retirou 1 cêntimo ao setor elétrico antes do meu. 1 cêntimo. 1 cêntimo. Ora, deixe-me só referir. Nós não só retirámos 1 cêntimo, nós retirámos cerca de 2 mil milhões de euros às rendas energéticas. Nesta audição do Ministro na Comissão de Economia e Obras Públicas, Álvaro Santos Pereira reconheceu que os setores da construção, restauração e imobiliário têm sido os mais afetados pelo desemprego. Um ano depois do programa de assistência financeira a Portugal, o Parlamento fez o balanço, convidou especialistas e também esteve aqui o ex-ministro das Finanças, Miguel Cadilho. Miguel Cadilho voltou a sugerir um imposto sobre a riqueza para amortizar a dívida pública. Um ano depois, Miguel Cadilho insiste numa proposta para reduzir a dívida pública. Seria bem que se lançasse um imposto único de uma só vez, um imposto extraordinário sobre os ativos líquidos de passivos, isto é, a riqueza, um imposto com taxa relativamente pequena, uns 4%. De acordo com as contas do antigo Ministro das Finanças, a medida permitiria arrecadar até 15% do PIB, qualquer coisa como 25 mil milhões de euros ou 2.500 euros em média por cada português. Resta saber que fatia da população ficaria isenta. Mas nem só de medidas extraordinárias se faz o ajustamento. São essenciais, toda a gente sabe isso. Nunca mais aparecem reformas estruturais. E isso vai atrasar qualquer recuperação da economia, porque sem elas nós não vamos mudar. Os antigos detentores da pasta das finanças querem um governo mais rápido nas medidas estruturais que levam tempo a gerar resultados. Os desequilíbrios sociais preocupam igualmente o ex-líder da CGTP. É um ano de afundamento, essencialmente, das condições de vida das pessoas. O balanço é feito num seminário promovido pela Comissão Parlamentar que acompanha as medidas do programa da Troika. Os socialistas chamaram ao Parlamento o Ministro da Administração Interna para explicar a apreensão de carros a quem tem dívidas ao fisco. Miguel Macedo diz que a PSP está apenas a cumprir um protocolo estabelecido pelo governo de José Sócrates. Em causa, as operações conjuntas entre a polícia e o fisco para penhora de automóveis aos contribuintes faltosos.
O cidadão vai na rua e pode ser mandado parar pela polícia no âmbito de um protocolo de execução de uma ilegalidade para lhe tirar o relógio, para lhe tirar os brincos, para dar os bens à penhora. O Ministro da Administração Interna garante que só podem ser apreendidos carros. Nada mais. Não vamos fazer um bicho de 7 cabeças. O protocolo só estabelece a forma como se comunica um bem que foi determinado, que deve ser penhorado e que não foi entregue para a penhora, como foi determinado no âmbito de um processo, entre a autoridade tributária e a força de segurança. E justificou a legalidade com um protocolo assinado há ano e meio pelo responsável socialista da pasta. Posso deixar aqui cópia do protocolo, não tenho nenhum problema. Até agora foram comunicados à PSP 2.769 processos por via eletrónica, mas 872 foram retirados depois da dívida ser paga ao fisco. Desde o início do ano, houve 76 operações conjuntas entre a polícia e a autoridade tributária. O número supera o de qualquer colaboração da PSP com outra entidade administrativa ou policial, seja o CEF, a ASAI ou a Segurança Social. O Estado pode fazer um registro da penhora, em primeiro lugar, socorrendo-se das autoridades. O cidadão, nas mesmas circunstâncias, não pode fazer. Miguel Macedo aceitou o repto da oposição. O protocolo vai ser submetido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para averiguar da sua legalidade. PS, PSD e CDS já encontraram consenso para a eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional. O processo arrasta-se há vários meses no Parlamento. A lista está agora completa, com o nome que faltava indicado pelo PS. Os socialistas propuseram o juiz desembargador Fernando Ventura, que se junta assim na lista a Maria José Mesquita, indicada pelo PSD, e a Fátima Matamoros, o nome indicado pelo CDS-PP. A Ministra da Justiça veio ao Parlamento explicar as alterações às leis penais aos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Estas alterações foram aprovadas em Conselho de Ministros e dentro de algum tempo vão chegar aqui ao Parlamento. Para já, ouvem-se críticas dos magistrados. Está a crescer e a dar milhões de prejuízo. Vai por isso passar a ser punido com pena de prisão até 5 anos. O furto de cobre muitas vezes deixa populações sem comunicações, com cortes de eletricidade, com grande prejuízo, sobretudo no interior do país. Estas situações passam a ser qualificadas como furto qualificado. É uma das alterações às leis penais agora aprovadas em Conselho de Ministros. A condução vai ser proibida a quem seja condenado por homicídio ou ofensas corporais graves ao volante. Os furtos de bens de primeira necessidade, quando recuperados, deixam de ser crimes públicos. Quanto aos prazos de prescrição, são suspensos após a condenação em primeira instância. As declarações prestadas durante a investigação podem ser usadas em julgamento e os julgamentos sumários, apesar das críticas dos magistrados, vão passar a ser regra para crimes praticados em flagrante delito. O arguido tem sempre direito de defesa. Tem sempre um direito de 15 dias a que acrescem depois os fins de semana, portanto, acabam por ser 20 dias, e tem o direito de pedir perícias. A reforma penal intercalar segue agora para julgamento na Assembleia da República. O Ministro dos Assuntos Parlamentares vem à Comissão de Ética no dia 10 de julho para dar explicações aos deputados sobre as alegadas pressões sobre o Jornal Público. Os socialistas pediram o regresso do Ministro ao Parlamento depois de ter sido conhecido o resultado do inquérito feito pela ERC. Sem provas e sem condenação. Para a entidade reguladora da comunicação social, Miguel Relvas está livre de acusação. Não se deu por provada a existência de pressões ilícitas da parte do Ministro em relação ao público e à jornalista Maria José Oliveira. Apesar disso, a ERC faz um reparo a Miguel Relvas. Reconhece que a atuação do Ministro, usando de um tom exaltado e ameaçando deixar de falar pessoalmente com o público, poderá ser objeto de um juízo negativo no plano ético e institucional. Ainda antes de ser conhecida esta deliberação, o Ministro reagia desta forma. Estou muito tranquilo. Não conheço o relatório, vou lê-lo. O relatório da ERC diz que não ficou provado que Miguel Relvas ameaçou divulgar na internet dados da vida privada da jornalista Maria José Oliveira.
e que, além disso, iria promover um boicote do governo ao jornal Público, caso fosse publicada uma notícia sobre o depoimento do ministro no Parlamento em relação ao caso das secretas. Mas a ERC confirma que Miguel Relvas conversou 3 vezes ao telefone sobre esta notícia com responsáveis editoriais do jornal Público e que numa delas estava visivelmente irritado. Mas dentro da ERC, o parecer não foi pacífico. Os 2 conselheiros indicados pelo PS votaram contra as conclusões que livram Miguel Relvas de acusação. A favor desta deliberação estiveram os 2 elementos escolhidos pelo PSD e o presidente da entidade reguladora. Enquanto presidente da ERC e enquanto jornalista, eu sinto-me muito confortável e muito honrado com este parecer, porque ele defende o poder editorial. Eu acho que é legítimo questionarmos sobre a independência e a capacidade de haver deliberações da ERC que não sejam vinculadas às linhas partidárias. O âmago da questão aqui era se houve ou não uma pressão inaceitável da parte do Ministro Relvas sobre o público. Que houve e que nós mantemos. A ERC de facto não foi capaz de tomar uma posição e de no fundo, dar uma opinião sobre a essência da questão, que é se houve ou não uma pressão. No final do comunicado, a ERC deixa uma mensagem. O Conselho Regulador considera que é importante lembrar a necessidade de que as relações entre os agentes do campo político e os do campo jornalístico sejam pautadas pelo profissionalismo e a transparência. Depois de ter sido conhecido o relatório da ERC, os partidos acusaram a entidade reguladora da comunicação social de ser instrumentalizada. O relatório da ERC também assume que há uma série de contradições nas declarações do Sr. Ministro, tanto ao nível do que foi dito aqui no Parlamento, como depois em audiências. E essas contradições, aliás, levam a ERC a concluir que poderá haver um comportamento eticamente reprovável e que deve ser ponderado. Não se pode deixar que alguém diga, assunto encerrado, não se fala mais nisto, está decidido por parte da maioria no Conselho Regulador da ERC e a partir de agora não se fala mais no assunto. Esta é uma ERC instrumentalizada, percebe-se bem agora porque é que Miguel Relvas quis ir prestar esclarecimentos à ERC, quando não era sequer na ERC que devia prestar esses esclarecimentos, era aqui no Parlamento. A ERC exorbitou as suas funções, acaba a escrever um relatório que é completamente contraditório e acaba também a descredibilizar-se com toda esta situação. A ERC produziu um relatório que é absolutamente esclarecedor, que concluiu que não existiu nenhuma ameaça de blackout, nenhuma ameaça à jornalista, que não existiu qualquer condicionamento da liberdade de imprensa. É absolutamente esclarecedor e assertivo sobre essa matéria e, portanto, consideramos que a questão está, de facto, esclarecida. Espaço agora para o debate. Um ano depois do Governo ter tomado posse, enfrenta a primeira moção de censura. António Filipe, porquê este timing? Por ser um ano depois e um ano depois também do acordo com a Troika? Sim, é o final da sessão legislativa, está praticamente no fim. E dada a situação em que o país está, e dado o balanço que é possível fazer do que tem sido a governação do país ao longo deste ano, da atividade do Governo, o juízo que fazemos e que é compartilhado para a maioria dos portugueses, aliás, eu diria que sobre isso não há duas opiniões, é que o país está muito pior. Em todos os indicadores. Vejamos os níveis de desemprego, temos passado por um momento de desemprego praticamente sem precedentes no espaço de várias gerações, afetando muito particularmente as camadas jovens. Estamos a assistir a uma ofensiva de fragilização dos vínculos laborais e, portanto, a situação dos trabalhadores é hoje de uma fragilidade enorme, muito agravada, inclusivamente agora pelas recentes alterações ao Código do Trabalho, em que se avança no sentido da liberalização dos despedimentos, do corte drástico das indenizações por despedimento, do um aumento do número de dias de trabalho não pagos aos trabalhadores, que é o caso da redução das férias e da supressão de feriados, a redução para metade da remuneração do trabalho extraordinário. Nós estamos a ver a encerrarem pelo país fora, a encerrarem tribunais, a encerrarem extensões de saúde, as pessoas ficarem sem médico de família, a extinção forçada de freguesias, ou seja, o país de facto está num plano inclinado, no caminho do empobrecimento da população,
Nós hoje temos níveis de pobreza extraordinariamente preocupantes que afetam centenas de milhares de famílias e, portanto, há um juízo de censura que passa pelo país inteiro e o nosso entendimento é que muito mal andariam os deputados se alheassem dessa realidade e se não terminássemos esta sessão legislativa trazendo à Assembleia da República a censura que vai pelo país fora relativamente àquela que tem sido a política do Governo neste ano. Como é que o PS aceita, como é que recebe esta censura, dizendo o PCP que o país está numa situação desastrosa? Em primeiro lugar, eu julgo que há um legítimo direito do PCP de apresentar uma moção de censura. O que não é legítimo são os fundamentos que encerram essa moção de censura. Temos a consciência de que o país atravessa dificuldades, mas atravessa dificuldades que não foram causadas por este Governo. Este Governo coube a ingrata tarefa de ter que tentar resolver de uma forma estrutural essas dificuldades e, mais do que isso, com tomada de medidas corajosas, com a necessidade de inverter aquilo que já era um ciclo que se verificava nos anos anteriores e, portanto, houve e há a coragem de tomar medidas que obviamente não agradam a toda a gente, não podem agradar. Nós compreendemos e aceitamos que há coisas que não estão bem. Nós temos a consciência dos dados do desemprego e estamos a tentar combater essa situação. Tomamos medidas em função disso, quer em termos de desemprego corrente de toda a população portuguesa, particularmente o desemprego jovem. Temos a consciência de que há serviços públicos que carecem de ser revistos e que têm que ser reorganizados e por isso é que são tomadas medidas. Acima de tudo, o Governo tem mostrado coragem de tomar as medidas que são necessárias, ao contrário daquilo que acontecia no passado, quando se assumia que era necessário. Mas colocando as medidas de lado, o país está melhor ou pior do que há um ano? O país está estruturalmente melhor e está a organizar-se em termos de futuro. E a vida dos portugueses? A vida dos portugueses não está como nós gostaríamos que estivesse. É verdade, é um facto e é evidente para toda a gente. Agora, que estamos a consciência que neste momento estamos a construir um futuro, ao contrário do que aqueles que estavam a dar cabo desse futuro, é essa a tarefa que o Governo tem assumido com determinação. O Bloco apoia esta iniciativa e vai votar a favor da moção. Censura. Sim, nós constatamos no dia-a-dia dos portugueses e acho que é importante realçar o que tem sido a evolução neste último ano, quer da situação de vida, quer da economia, quer até das contas públicas, e nós percebemos que este Governo criou para si próprio objetivos e criou nas expectativas dos portugueses expectativas que não está a cumprir. Nós vemos, por exemplo, o caso do desemprego, que aumentou brutalmente com este Governo. Este Governo destruiu 203 mil postos de trabalho e por isso agravou profundamente o desemprego. A recessão económica está a agudizar-se. A cada dia que passa, nós vemos mais empresas a fechar. As últimas estatísticas indicam que são 18 por dia desde o início do ano. E tudo isto dá conta de um país que, em vez de estar a caminhar para uma solução da crise que está a viver, pelo contrário, vê agudizar-se essa crise a cada dia que passa, com mais desemprego. Então, nos jovens é brutal. 1 em cada 3 jovens está desempregado, tendo mais desemprego com menos apoios sociais, que é impressionante também. 2 em cada 3 desempregados dos mais de 1.200.000 pessoas que estão desempregadas. Nós temos que 2 em cada 3 não têm qualquer apoio social e a economia não responde à necessidade de criação de emprego e de crescimento. Se juntarmos a isto tudo os problemas que os portugueses têm também no que é essencial, como a saúde, como a educação pública, os últimos dados dão conta de um abandono de jovens universitários que é brutal e que demonstra que estamos a minar hoje o futuro do nosso país. Tudo isto demonstra a situação de um país que está cada vez mais empurrado para o abismo, em vez de ter caminhado para a solução que seria a resolução desta crise. E por isso o Governo falhou. E quando nós ouvimos agora ainda recentemente o Ministro das Finanças admitir aquilo que dizia ser impossível, que é o não cumprimento até das metas do déficit para o presente ano, nós percebemos que mesmo pelos parâmetros que são aqueles que foram estabelecidos pelo Governo, o Governo está a falhar. E por isso, se este caminho não tem solução, se não é alternativa para resolver os problemas do país, se está a piorar a vida das pessoas, nós não temos outra hipótese senão censurá-lo. E é exatamente isso que muitos portugueses sentem na pele e querem censurar esta política do Governo e por isso nós apoiaremos esta moção de censura. José Junqueiro, PS vai abster-se. Sim, porque a moção de censura é uma figura, enfim, que é possível ser utilizada, mas que não se justifica neste caso concreto e, aliás, é excessiva. Ela ocorre por uma estratégia política, alguns ciúmes
entre o PCP e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tinha esta esperança de que o Syriza vencesse as eleições na Grécia e o PCP não deixou de dar a sua resposta. Bom, mas nós, no fundo, todos os dias no Parlamento temos um debate em que confrontamos os nossos pontos de vista, fazemos as críticas ou a censura ao Governo e 2 vezes por mês, nos debates quinzenais, o Primeiro-Ministro tem a oportunidade de se confrontar com a opinião dos diferentes partidos da oposição. Portanto, nós somos mais ambiciosos do que o PCP. Nós estamos para lá da moção de censura, nós queremos substituir o Governo, mas isso tem um timing constitucional, há uma legislatura. E nessa altura, em 2015, nós apresentámos ao eleitorado com, digamos, o nosso programa, tentando demonstrar que temos um outro caminho e que esse vale a pena. Alguns socialistas têm feito uma leitura de que esta moção de censura será mais até contra o próprio Partido Socialista e poderá virar-se contra a esquerda, não é? Criando aqui divisões, do que propriamente contra o Governo. Não, esta moção de censura, como digo, é pouco ambiciosa, porque é apenas censurar e não substituir. E, de alguma maneira, também favorece os partidos da direita, porque os vai consolidar através de uma votação que será, digamos, ganha pela direita. Ou seja, o PC apresenta uma moção de censura que perde e, portanto, isso é uma maneira de reforçar a direita. Devo dizer que, aliás, nestes últimos anos tem sido uma especialidade do PCP conjugar votos à direita para derrubar aquilo que é uma alternativa à esquerda, como se viu, aliás, com o último governo. Esta moção de censura resolve alguma coisa? Não, não resolve. Então, eu acho que a nossa posição, porque entendemos também que as nossas discordâncias com o PSD e com o CDS, com o Governo, são discordâncias profundas em matérias essenciais, não é só no emprego, é na justiça, é na saúde, é na escola pública, é no abandono do interior, é, como eu digo, no desmantelamento de todo o sistema judiciário com uma solução, digamos, absolutamente irracional, mas nós fazemos essa censura todos os dias e quinzenalmente nesse debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, pretendemos substituir com esse debate, ao longo destes anos, nos termos constitucionais, este Governo. E também o que está a ser censurado nesta moção é, no fundo, um acordo que foi assinado pelo Partido Socialista. Esse é que é o ponto. Não, eu penso que esse acordo que foi assinado pelo PS, do Memorando da Troika, é um acordo que nós estamos, digamos, a honrar, porque é, digamos, um compromisso, mas apenas esse, e não aquele que foi uma deriva ou que são sucedâneos desse acordo. Agora, o que eu acho que é um verdadeiro pacto de agressão ao país é aquilo que faz o PCP, que é a instrumentalização, por exemplo, do movimento sindical, utilizado como arma de arremesso. Nós vemos agora, por exemplo, nos transportes, alguém em Portugal consegue perceber porque é que o PCP, instrumentalizando os sindicatos, cria greves diárias nos transportes, colocando dezenas de milhares de pessoas em situações Vamos difíceis. Vamos ouvir o António Filipe em relação a estas acusações. Extraordinariamente difíceis. Eu acho que o José Não, Junqueira ninguém percebe. Devias ter termos na forma como se dirige aos trabalhadores que recorrem ao direito à greve, que é um direito legítimo e que eu saiba, o Partido Socialista, é um direito legítimo. eu imagino que o Partido Socialista não já pensar proibir greves se voltar a ser governo. Não pensa. E, portanto, Esse que é um direito legítimo. respeite os trabalhadores que querem recorrer ao direito à greve e não faça acusações insidiosas sobre Vamos ouvir agora o deputado António Filipe. Os partidos não convocam greves. Quem convoca greves são os trabalhadores, através dos seus sindicatos. E seguramente que nesses trabalhadores que neste momento está uma greve na rua. E que o seu deputado está a insultar. Estão seguramente uma manifestação. Que votaram no Partido Socialista e outros que até votaram no PSD. Não estou a insultar. Portanto, não me insulte as pessoas, por favor. Não estou a insultar. Agora, o direito à greve é um direito inalienável. Mas não parece. Para os trabalhadores têm todo o direito. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado António Filipe. Deputado José Junqueiro, já ouvimos a dizer eu acho absolutamente espantosa esta visão manobrista que o PS e a direita estão a fazer desta moção, da apresentação de uma moção de censura. Que isto não tem nada a ver com o país, isto manobras... Há essa acusação de que estarão a tentar colar o PS às políticas do Governo. Isto não é contra o PS. Quer dizer, o PS pode enfiar os barretos que quiser, mas as carapuças que entender, mas esta moção é contra a política do Governo. O PS não é para aqui chamado. O PS chama-se para aqui, porquê? Porque sabe que assinou o acordo com a Troika.
Claro. E que sabe que muitas das coisas que está a criticar este governo também as assinou. Bem, mas isso é um problema que o PS tem que resolver. Não temos nada com isso. Agora, estamos a censurar o governo. Agora, diz o Sr. Paz Junqueira, bem, sabem que esta moção vai ser derrotada porque a maioria vota contra. Bom, mas por essa ordem de ideias, a oposição nunca propunha nada na Assembleia da República. Quantas vezes é que o Partido Socialista apresenta aqui projetos de lei que sabe que vão ser rejeitados porque a maioria vota contra eles? E não os apresenta? Apresenta, como é óbvio. Porque é o seu dever. Porque os partidos que estão na oposição sabem à partida que, ao contrário do que acontece no futebol, em que são 11 contra 11, na Assembleia da República não são 11 contra 11. Na Assembleia da República, à partida, sabe-se quem tem maioria e sabe-se quem não tem. Agora, se os partidos da oposição, pelo facto de estar a maioria, e pelo facto de saberem previsivelmente as propostas que apresentam serão rejeitadas, deixassem de apresentar propostas, deixassem de suscitar debates, então não valia a pena terem sido eleitos. E, portanto, nós entendemos que, e quantas vezes, enfim, se recuarmos uns anos atrás, lembramos, eu já estou na Assembleia da República há muitos anos, lembro que o Partido Socialista apresentou moções de censura numa altura em que o PSD tinha maioria absoluta, nos tempos do Sr. Cavaco Silva, e houve moções de censura apresentadas pelo Partido Socialista que sabia que não iam ser rejeitadas. E, portanto, deixemos-nos de ter uma visão manobrista das coisas. Porque quando apresentamos a moção de censura, estamos a pensar no país. Estamos a pensar nas pessoas. E seguramente que as pessoas neste momento estão sem dinheiro para pagar a prestação da sua casa. As pessoas que estão numa situação de desemprego. As pessoas que estão a recorrer à ajuda para poderem alimentar-se a si e às suas famílias compreendem muito bem esta censura. Aquilo que não compreendem é esta visão manobrista de que as iniciativas são apresentadas na Assembleia da República para chatear este ou para chatear aquele. António Rodrigues, há esse sentimento de facto de censura na população portuguesa? As pessoas não estão satisfeitas, nem podiam estar, como é evidente. Nós não vivemos uma situação de crescimento, nem vivemos uma situação de expansão, vivemos uma situação de contenção. Agora, eu acho que esta noção de censura, e fica claro com este debate, que este não é um problema de censura ao governo, mas é um problema de tentativa de rearranjo de quem tem uma liderança na oposição. E isso é que é grave. Porque se querem fazer oposição ao governo, e é legítimo que o façam de forma séria, de uma forma determinada e de uma forma objetiva. E o que é um facto é que neste momento não o estão a fazer. Não. Se olhar para a moção de censura que o PCP apresenta, ela é um repositório das situações que ele tem repetido sucessivamente, mas sem qualquer tipo de razoabilidade. E vê-se também na própria reação do Partido Socialista, que está incomodado com a moção de censura, que não tem espaço sequer para poder dizer que não, apesar de tentar dizer que está a tentar fazer oposição, mas obviamente que tem a consciência e tem o peso na consciência daquilo que foi a sua governação anterior. As pessoas não estão satisfeitas, não podem estar. Mas também é verdade, ao contrário do que se diz, que as pessoas continuam a depositar os seus créditos e a sua confiança no governo, porque acreditam que este governo é capaz de vir a transformar o país em termos de futuro, em termos de construção, em termos de tomada de decisão. Foi aqui falado, por exemplo, na questão do mapa judiciário como sendo uma situação menor. E não é. Não é, nem pode ser. As pessoas continuam a ter acesso ao direito, têm uma forma hoje de poder vir a poupar em função daquilo que era excessivo, uma função organizada e estrutural, e isso está a ser feito na justiça, na saúde, e se está a fazer em todos os setores da vida portuguesa onde nós vivíamos a mais e acima das nossas possibilidades. Ao que parece, e muito parece muitas vezes pelas oposições, e como dizia o Bloco de Esquerda há pouco, ao contrário, é que nós vivemos num país real. Nós não vivemos num país em que se está a tentar fazer de conta. E aquilo que aconteceu nos últimos 12 meses foi a tentativa de repor o país àquilo que hoje em dia todos os países da Europa reconhecem que foi o enorme esforço que Portugal está a fazer em termos de contenção, o maior esforço que o país está a fazer em termos de voltar a credibilizar. Mas não acha que palavras como as de Vítor Gaspar hoje não poderão dar a sensação aos portugueses de que se calhar não está a valer a pena estarem a fazer tantos sacrifícios? É importante pontuar isso, porque aquilo também que foi dito não corresponde à verdade. O Ministro não disse que não ia conseguir alcançar o déficit de 4,5%. O que disse foi que as receitas fiscais manter o equilíbrio das contas públicas. Que as receitas fiscais tinham ficado aquém daquilo que se esperava nos primeiros indicadores que tinham. E portanto, o Ministro o que fez, é verdade, ninguém está a dizer ao contrário, mas o que disse há pouco não foi isso. O que disse há pouco não foi isso. E o que é importante é dizer que há um desvio da receita relativamente àquilo que era expectável. Mas não quer dizer que os portugueses não estão a derrapar nas contribuições. Todos os meses sentem os descontos. Este mês estão a ficar sem os subsídios. Todos nós, e nós também, quer enquanto deputados, quer enquanto cidadãos, sentimos isso e obviamente que não nos agrada a ninguém. E obviamente que todos nós tentamos fazer um esforço coletivo relativamente a esta matéria. Nós somos os primeiros a dar o exemplo. E isso é que estamos a tentar fazer. E não queremos introduzir aqui novamente fatores de
pouca confiança, quer em termos de funcionamento do mercado, quer em termos de funcionamento das próprias ações do Governo. Ninguém consegue acusar o Governo de ter fracassado em termos de suas decisões. E todos reconhecem os esforços tremendos que o país inteiro tem feito nesta matéria. E não é só o Governo. Concorda? Permita-me, antes de responder, um ponto prévio, porque me parece que se tenta sempre colocar um debate sobre uma moção de censura, não sobre o conteúdo, sobre o seu conteúdo político, mas sim num aspecto de jogo político entre partidos. E aí até me parece que o PS fica mais incomodado do que a própria maioria. Não vou entrar nesse debate. Mas o Bloco de Esquerda também já disse que o PS também merece censura, não é? Aliás, o deputado João Semedo disse que o PS tem de se assumir perante as suas responsabilidades. Se prefere manter-se colado a algumas das coisas mais negativas que o Governo está a fazer, como por exemplo o Código de Trabalho, através de uma abstenção violenta, como por exemplo através do Orçamento de Estado, que está a levar os subsídios aos portugueses através de uma abstenção também violenta, como através de uma série de outras medidas que violentamente se vai abstendo para que elas passem. Mas isso é o problema do PS, assumirá as suas responsabilidades perante os portugueses. Agora, sobre o conteúdo em concreto desta moção de censura, sobre se este Governo merece ou não ser censurado pelas políticas que tem levado a cabo, bem, o que nós percebemos, até nesta resposta que foi dada, é que sim, porque o Governo está a falhar até naquilo que prometeu. Nós não estamos aqui a ter um debate sobre o que é que defende o Bloco de Esquerda, o que é que defende o PCP, o que é que defende o PS. É o que é que o Governo prometeu aos portugueses e está a falhar. O que o Governo disse foi: façam estes sacrifícios, porque os sacrifícios vão valer a pena. E nós não vemos isto. O Governo alguma vez disse que a avaliação tinha que ser feita ao fim de 2 meses, 12 meses. O Ministro veio dizer, ao fim de 5 meses de execução orçamental, porque é isso que vai ser avaliado, são os primeiros 5 meses, o que vem dizer é que, afinal, depois de todos os sacrifícios, e há um que está agora a ter um peso por estes dias no bolso dos portugueses, que é o corte de subsídio de férias, depois de todos os sacrifícios, as coisas estão piores do que seria previsível e estão a cair muito mais abaixo do que alguma vez. A avaliação podia ser feita ao fim desses 5 meses, ou mesmo dos 12 meses que querem avaliar agora? Como sabe, as palavras são do próprio Ministro das Finanças. O Partido Socialista tem uma posição muito mais credível neste aspecto, ao dizer que ao fim da legislatura se fará a avaliação. Embora, como oposição, farão a avaliação todos os dias. As palavras são do Sr. Ministro das Finanças, que veio dizer ele próprio que as regras que ele próprio tinha colocado em cima da mesa estavam em risco de não serem cumpridas. Ele próprio, Ministro das Finanças. E depois nós vemos todos estes sacrifícios em vão, nós perguntamos, bem, mas havia alguém que não tivesse chamado a atenção para o Governo? O Governo insistiu, sendo esta a única alternativa, e ninguém chamou a atenção? Não. O Bloco de Esquerda, por exemplo, chamou a atenção do Governo, porque não era necessário uma bola de Berlim, uma bola de cristal, perdão, não de Berlim são outras, uma bola de cristal para adivinhar. Também há, mas não tem o mesmo objetivo. Não seria necessário uma bola de cristal para adivinhar que o caminho era este, que a austeridade trazia a recessão e a recessão levava quer o emprego, quer a economia, quer as contas públicas. E esse foi o caminho que o Governo quis, mesmo sabendo que iria dar mal. E agora o que os portugueses veem é que este caminho que o Governo quis escolher, que lhes disse que ia dar resultados, não está a dar resultados. Bem pelo contrário. Estamos pior agora do que estávamos quando o Governo entrou em funções. E isto é que merece ser censurado. Porque o Governo está a falhar naquilo que prometeu aos portugueses. E esta realidade concreta é isso que o Governo nem a maioria consegue responder. Está a falhar porque dizia que ia colocar os portugueses mais perto da justiça, mas encerra tribunais e aumenta o preço para os portugueses acederem à justiça. Dizia que queria cuidar do Estado Social, mas o que nós vemos é a destruição do Serviço Nacional de Saúde e destruição da escola pública, e as pessoas com dificuldades em ir ao médico, com dificuldades em fazer exames, com dificuldades em comprar medicamentos, e vemos alunos a saírem das escolas porque não conseguem as suas famílias ter esforço económico para mantê-los na escola. Esta realidade concreta é a realidade de um país que está a ser destruído. José está a ser João empurrado para o Carlos. abismo. Vamos lá ver. Eu já vi que anuía em algumas destas palavras. Eu gostaria de dizer o seguinte, até para que não se pareça apenas que esta é a opinião do Partido Socialista. Eu acho que quando nós fazemos propostas no Parlamento, estamos a fazer o que devemos, ou seja, apresentar alternativas. Não basta dizer que não estamos de acordo, é preciso apresentar uma alternativa.
Mas o que eu concordo e vejo é que todas as projeções que são feitas pelo Governo e pelo Sr. Ministro das Finanças têm falhado todas. O Dr. Pacheco Pereira diz que não há maneira do Governo acertar uma estatística, uma projeção. Não há maneira de fazer isso. O Dr. Bagão Félix vem dizer a austeridade não resolve e, no final, é sempre dirigida para os mesmos e não resolve nada. A doutora Manuela Ferreira Leite vem dizer que esta austeridade não vai resolver outra coisa que não seja aumentar a crise e a recessão. E diz também, como aliás o Partido Socialista tem proposto, que é preciso mais tempo para fazer a aplicação deste memorando. E porquê? Porque é necessário criar alguns estímulos ao investimento, de modo a que haja crescimento e de que haja emprego. A austeridade sobre a austeridade falhou. Nós acabamos de saber os números e por isso é que o Sr. Ministro das Finanças veio dizer o que disse. E nós, no primeiro, até abril, são os últimos dados que temos, verificamos que há um aumento exponencial do desemprego. São mais 133 mil pessoas do que em período homólogo. São 203 mil postos de trabalho perdidos. É que uma questão é o desemprego, outra coisa é a distribuição dos postos de trabalho. E aumentou a distribuição dos postos de trabalho em 4,2%, portanto mais 203 mil postos de trabalho em igual período. E o que é que acontece? As receitas fiscais caíram a pique. A única coisa que não caiu foi o nosso IRS. Ou seja, o Governo, a única receita em que acerta é aquela que vem buscar aos nossos rendimentos. Porque, de resto, aumentou a despesa do Estado e as empresas, como estão paralisadas e a economia está paralisada, não têm o IRC, não têm IVA, não têm o ISP, tudo isso vem por aí abaixo. E o Sr. Ministro prepara-nos para isso. Mas prepara para outra coisa pior. O que o Sr. Ministro das Finanças hoje veio dizer, espero estar enganado, sinceramente, é que nós, mais cedo do que tarde, este ano, teremos um segundo resgate ou o reforço daquele que existe. É isto que ele veio dizer. Porque... Ou mais medidas de austeridade? Ora bom, veremos o que é que o Governo responde. Porque o que ele vem dizer é que as instâncias internacionais estão preparadas para essa eventualidade de uma queda abrupta da receita. Portanto, em conclusão, e com toda a tranquilidade, eu queria dizer que isso se deve, digamos, à condução de uma má política. E no memorando da Troika temos também, de uma vez